Bom, hoje os mercados parecem otimistas de novo, S&P futuro subindo 0,2, índice Bovespa futuro 0,5. As commodities estão em alta, então impulsionam o mercado. Na agenda de hoje tem o CPI, que é o índice de preço ao consumidor nos Estados Unidos. O núcleo deve subir 0,1%, o índice total 0,2%. A construção de residências novas às 11h30. O dado referente a outubro deve ficar em 600 mil unidades contra 590 mil no mês anterior. E permissão para novas construções também deve aumentar de 575 mil para 580 mil. As notícias que saíram ontem não foram tão boas assim. A produção industrial nos Estados Unidos subiu 0,1%. Só que a indústria automobilística apresentou uma queda de 1,7%, isso por conta de fim de subsídio, né, à compra de automóveis. E a construção civil, a produção caiu 1,2%, que mostra investimentos mais baixos no mercado imobiliário, que é um fato negativo. A gente vai ter que ver a continuidade dessa evolução, uma vez que é esperado uma alta, e se continuar desse jeito, a gente pode começar a ver uma queda, o que o mercado não quer. Utilização de capacidade instalada subiu 0,2 ponto percentual para 70,7%, ainda acima do total de cerca de 78% de utilização da capacidade durante o ciclo anterior de crescimento econômico. O Meirelles afirmou ontem que deve ficar no Banco Central até o final do mandato do presidente, né, até o final de 2010, o que é um fato positivo. O mercado gosta do Meirelles e quer ver ele na continuidade da condução da política monetária no Brasil, e além do fato de que, se ele permanecer, outros diretores também vão permanecer, e reduz o estresse quanto à possibilidade de uma mudança não esperada pelo mercado. E a Gol também, o Constantino Júnior estava dando algumas declarações no broadcast sobre mercado, e uma coisa que chamou a atenção é que ele falou que ele espera que a demanda no mercado doméstico da Gol em 2010 cresça 2 dígitos. Então a gente deve ver uma continuidade de crescimento companhia em 2010, o que é um fato positivo, principalmente para a diluição de custos e manutenção da margem operacional positiva. E a ALL divulgou a finalização da emissão de debêntures. Foram colocadas 1,3 bilhão de reais em debêntures, e a grande maioria foi convertida em ações, sendo que os controladores e uma pequena parte dos investidores converteram em ações ON, e o restante dos minoritários converteu em units, que é a composição de 4 ações PN e uma ação ON. E eu acho que o mais importante, que era exatamente a intenção da companhia com essa emissão de debêntures, a participação dos controladores subiu de 51% para 57,2%. Que para frente consegue acessar o mercado de capitais. As concessões, os controladores têm que ser pré-definidos e não pode ter mudança, e por isso eles têm que ter mais de 50% das ações ON. Depois que a empresa divulgou o resultado do terceiro TRI, que foi muito fraco, e eles também apontaram que o resultado do quarto TRI ia ser fraco também, as ações se recuperaram. Eu não sei se os investidores que acabaram comprando as ações se apegaram ao fato de que 2010 o cenário esperado é melhor, ou se a possibilidade de uma mudança aí com uma emissão de ações, alguma coisa eles devem fazer. Eu preciso parar para estudar melhor o que eles... que eu acho que ali... um valor, né, as ações perderam valor e não conseguiram se valorizar desde então. Mesmo com a recuperação das bolsas depois da crise, as ações ficaram praticamente paradas. Então, eu vou estudar melhor e eu vou atualizando vocês em relação a isso.
parte é isso. Bom, ontem foi o último dia de negociação da Aracruz, né, o papel Aracruz deixou de existir. Já tinha sido anunciado, o fator de confusão era 0,347. A ON ontem abriu R$10, fechou a R$13 e pouco, caiu 70%. Puramente é o ajuste que tem que ser feito. Então, hoje, todas essas ações da Aracruz foram convertidas em VCPA3. Né? E hoje a VCPA3, a VCP deixa de existir e passa a se chamar Fibria. Tá? Então, o código em bolsa da VCP é FIBR3. A Marco Polo divulgou o resultado um tempo atrás, a gente até fez os comentários no diário dia 13 de passado, mas ontem ela fez um conference call com os analistas para falar um pouco de estratégia. Né? Comentou os resultados em si, mas falando um pouco mais de estratégia. Então, no Brasil, a situação está melhorando bastante. A partir de setembro, a contratação tem evoluído forte. Eles anunciaram que a carteira de pedidos está cheia até janeiro para rodoviários e micros e até fevereiro para ônibus urbano. Né? Então isso é um bom sinal, eles estão recontratando todo aquele pessoal que saiu, estão operando a plena carga e não vai ter nem férias coletivas lá de tão forte que está acontecendo a demanda. Um detalhe importante que eles falaram da Subbrasil é que tem um segmento que ele atende que é ônibus para governos, né? E esse ano os governos não compraram muito ônibus por conta aí da crise, da queda da arrecadação. Isso tudo vai acumular em 2010. Então, tem notícias positivas aí em relação ao Brasil para Marco Polo para esse quarto trimestre e para o ano que vem. Em relação às unidades no exterior, ela anunciou que na Índia, a Marco Polo fez uma joint venture com a grupo Tata, né? Tata Motors. Ela tem 49% de uma fábrica lá e a Tata 51%. Eles estão negociando forte ali, a demanda é muito forte. Para 2010, a expectativa é vender 14 mil ônibus, 90% são unidades pequenas e o restante para urbanos. Essa unidade na Índia, por ser nova, ela só deu prejuízo até o terceiro trimestre. Acabada a curva de aprendizado, no quarto trimestre a empresa passa a dar lucro essa unidade. Isso também acaba sendo positivo para a Marco Polo melhorar a geração de caixa e lucratividade. Em outros mercados, por exemplo, na Rússia, a situação continua muito ruim. A unidade, ele tinha 12 unidades lá, fechou uma e a outra está em stand-by, não está vendendo nada, não está produzindo nada. E eles vão estar discutindo semana que vem se eles fecham ou não essa unidade, como aconteceu em Portugal, que eles tiveram que fechar por falta de demanda. Né? Então, assim, o cenário para Marco Polo está melhorando bastante. Né? Olhando para 2010, a gente entende que é um papel interessante para posicionamento.